Rio de Janeiro, maio de 1888. Nos aposentos silenciosos do Paço Imperial, à luz trêmula de candeeiros a gás, a princesa Isabel debruça-se sobre uma mesa coberta de papéis. Cartas chegam de todas as províncias, centenas delas. As mãos de abolicionistas, tremendo de esperança. As penas de barões do café, pesadas de ameaça velada. O cheiro de cera derretida e tinta fresca impregna o ar enquanto ela lê, relê, hesita. A 3.000 léguas dali, Dom Pedro II agoniza em Milão, o império em seus pulmões tão frágil quanto o do pai. Sobre os ombros desta mulher de 42 anos recai o peso de uma nação inteira, e de 700.000 almas que ainda não podem chamar o próprio destino de seu. Mas a noite ainda é jovem, e os corredores do Senado guardam batalhas que ela mal pode imaginar. No Paço Imperial, sob lustres de cristal que derramam luz dourada sobre rostos endurecidos pelo poder, os barões do café tomam seus lugares ao redor da longa mesa de jacarandá. O ar cheira a tabaco caro e a medo disfarçado de autoridade. Um a um, os conselheiros erguem suas vozes, graves, calculadas, implacáveis, invocando ruína econômica, colapso das lavouras, o espectro de uma nação desmoronando sobre si mesma. Números são brandidos como espadas. Títulos nobiliárquicos pesam sobre cada sílaba. A princesa Isabel escuta. Suas mãos, unidas sobre o tampo polido da mesa, não tremem. Seus olhos percorrem os rostos hostis com uma calma que desconcerta os mais experientes entre eles. Ela guarda seu silêncio como quem guarda uma decisão já tomada. Mas a batalha verdadeira ainda não começou. No cais úmido do Rio de Janeiro, entre o cheiro de alcatrão e maresia, Isabel caminha em silêncio. Ao redor dela, homens carregam fardos pesados sob o sol inclemente de maio, alguns livres, outros não. A diferença entre eles é invisível aos olhos distraídos, mas devastadoramente real. Então, uma mulher idosa para diante dela. Seu corpo carrega décadas de trabalho compulsório nas marcas da pele, nos olhos que já viram demais e ainda insistem em olhar adiante. Isabel a contempla por um longo momento. Nenhuma lei, nenhum discurso parlamentar, nenhuma pressão de fazendeiro havia chegado tão fundo quanto aquele silêncio compartilhado entre duas mulheres num porto barulhento. Algo se rompe dentro dela, ou talvez, finalmente, algo se complete. De volta ao paço, a princesa convoca seu gabinete. A carta chega num envelope com o selo imperial, atravessada pelo Atlântico em semanas de silêncio ansioso. Isabel a desdobra sob a luz trêmula de uma vela no paço, o cheiro de cera quente e papel europeu misturando-se ao calor úmido do Rio de Janeiro. As palavras do pai são suaves, mas carregam o peso de décadas. Ele apoia a abolição, mas nomeia, com clareza dolorosa, o preço que o império talvez pague. Dom Pedro II, enfraquecido e distante, não ordena nem proíbe. Oferece à filha o fardo nu da escolha. Isabel dobra a carta devagar, pressiona-a contra o peito. Naquele gesto silencioso, ela compreende que ser filha e ser regente não são mais a mesma coisa. Agora, o parlamento aguarda, e o Brasil inteiro prende a respiração. Maio de 1888. Os salões do Paço Imperial cheiram a cera de carnaúba e suor nervoso. Uma delegação de fazendeiros fluminenses avança pelos corredores marmorizados,
homens de paletó escuro e bigodes espessos, acostumados a dobrar vontades com a força do dinheiro e da terra. Carregam um ultimato escrito a tinta ferrogálica. A assinatura da Lei Áurea significará o fim do apoio financeiro ao império. A princesa Isabel os recebe de pé, as mãos unidas sobre o vestido de seda escura, o olhar impassível como pedra de cantaria. Não recua. Não negocia. Há nos seus olhos algo que os fazendeiros jamais esperavam encontrar, uma certeza absoluta que os deixa sem resposta. Os homens saem em silêncio, desconcertados. Lá fora, nas ruas da corte, o destino de 700.000 almas aguarda, suspenso num fio invisível. Rio de Janeiro, madrugada de 12 de maio de 1888. O Paço Imperial dorme, mas Isabel não. À luz trêmula de uma vela de cera, ela ajoelha no frio do assoalho de Jacarandá. O silêncio é absoluto, apenas o chiado da chama e o peso de 700.000 vidas suspensas no ar úmido da corte. Ela conhece o custo. Os fazendeiros já sussurram sobre república. Os generais cruzam os braços. Seu pai, distante e enfermo, não pode ampará-la. Mas há um momento em que a consciência deixa de negociar com o medo. Isabel ergue os olhos, respira fundo, e algo em seu semblante se tranquiliza, não a paz da rendição, mas a da certeza. A pena aguarda sobre a escrivaninha. E amanhã, o Brasil nunca mais será o mesmo. Rio de Janeiro, 13 de maio de 1888. Dentro do Paço Imperial, o ar parado cheira a cera de vela e tinta fresca. A princesa Isabel aproxima-se da mesa. Nas ruas lá embaixo, uma multidão contém a respiração, escravizados, libertos, abolicionistas, todos suspensos num mesmo silêncio impossível. A pena toca o papel. A mão não treme. Em traços lentos e deliberados, Isabel assina o documento mais curto e mais poderoso da história do Império. 26 palavras que dissolvem 3 séculos e meio de correntes. 700.000 pessoas deixam, naquele exato instante, de ser propriedade de outras. O peso da caneta parece inverter-se, não afunda, levanta. Mas a liberdade conquistada no papel ainda precisa encontrar seu caminho pelas estradas de terra das fazendas do Brasil profundo. A notícia se espalha como o fogo em canavial. Nas ruas da corte, o povo irrompe em torrentes, escravizados libertos, abolicionistas, populares, todos misturados numa só maré humana de prantos e cantos. Tambores batem. Flores são lançadas ao ar. O cheiro de pólvora de fogos se funde ao suor de corpos que dançam sem parar. No Paço Imperial, a princesa Isabel avança até a sacada. Abaixo dela, milhares de vozes explodem num único clamor: Redentora, asterisco. Ela não se contém. As lágrimas descem pelo rosto com a dignidade de quem sabe o peso exato do que acabou de fazer. Por um breve e luminoso instante, o Brasil inteiro parece respirar pela primeira vez. Mas nas sombras dos salões e das fazendas silenciosas, outros homens já contam os custos do que foi perdido. A tinta da Lei Áurea mal havia secado quando as primeiras sombras começam a se formar no horizonte do Império. Nos salões perfumados a cera e madeira nobre do Paço Imperial, Isabel e o Conde d'O recebem os telegramas com mãos que não tremem, mas olhos que compreendem. Das fazendas do Vale do Paraíba chegam notícias como fagulhas:
senhores furiosos abandonam a monarquia, abraçando a bandeira republicana com a mesma rapidez com que outrora abraçavam o chicote. O cheiro de café e ressentimento impregna o ar político da corte. A princesa contempla o jardim do palácio no silêncio pesado da tarde carioca, sabendo que a liberdade de 700.000 almas foi comprada com o preço provável de sua própria coroa. E enquanto o sol mergulha na Baía de Guanabara, os inimigos do império já começam a se reunir nas sombras. Isabel permanece imóvel no terraço do paço, os olhos fixos na imensidão da Baía de Guanabara. A brisa salgada move levemente os rendados do seu vestido escuro. Ela assina uma única palavra, lei, e o silêncio se parte. Nas senzalas do interior, correntes caem ao chão de terra batida. Nas ruas da corte, tambores improvisados anunciam o que parece impossível. 700.000 almas respiram, talvez pela primeira vez. Mas Isabel conhece o peso invisível que carrega. Os fazendeiros não perdoarão, os generais já sussurram nos quartéis, e o império que ela governa provisoriamente começa, naquele mesmo instante, a rachar em silêncio. A história guarda seu nome com reverência, mas o Brasil de 1888 ainda não sabe que o preço da liberdade será cobrado mais cedo do que ninguém imagina.